Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa oitava aula da disciplina de metrologia. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o relógio comparador, né? Vamos ver como utilizar esse equipamento. Então, ele é um instrumento de medição por comparação, né? A gente vai ver nos exemplos que eu vou fazer que eu preciso ter uma medida de referência para ele, né? Diferente, por exemplo, de uma régua, onde eu pego a régua, coloco aqui a minha peça e eu faço a medição direta ali, né? O relógio comparador eu preciso ter alguma peça de referência e medir variações dela para outras peças ou dentro da própria peça eu tenho que fixar um ponto para ter uma comparação disso. Então eu tenho uma escala e um ponteiro ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. Então a gente vai ter a ponta de contato e onde a gente vai ler. O comparador centesimal é um instrumento comum de medição diferencial. As diferenças percebidas dele pela ponta de contato são amplificadas, então a gente vai ter o sistema de engrenagem que vai amplificar isso aqui e movimentar um ponteiro rotativo. Então como é que a gente tem? Né? A gente tem aqui o relógio comparador, tá? A gente vai ter o contador de voltas, que é esse nosso reloginho secundário aqui, esse aqui, certo? Então ele vai me dizer quantas voltas inteiras do ponteiro grande foram feitas. Né? A gente vê que tem aqui o ponteirinho marcando o 0, aqui tem o 1, aqui o 2, o 3, isso vai representar as voltas inteiras que ele vai dar. E aqui a gente tem um ponteiro maior, daí que é o ponteiro principal, onde vai fazer a medição em, dependendo da escala, mas nesse caso aqui 0,01 milímetro. Né? Cada risquinho desse é 0,01 milímetro. Então a gente vai ver como é que funciona essas medições. O meu mostrador, né, aqui, eu consigo girar esse aro. Então, por exemplo, eu fixei o meu relógio comparador, ele entrou em contato com a ponta de contato, né, o fuso, e marcou um certo valor aqui. Eu posso girar para o meu zero ficar alinhado com o ponteiro. Então, esse meu zero vai ser minha referência. Daí, o que eu medir depois vai variar a partir desse zero, certo? Então, eu consigo girar toda essa escala, esse fundo que está aparecendo, em relação ao meu ponteiro principal, certo? Daí eu posso fixar depois o aro. Eu consigo girar esse aro e fixar o aro. Aqui eu tenho um canhão, que é onde eu vou efetuar, na maior parte das vezes, a fixação do meu relógio comparador. Então ele é uma parte fixa no relógio, certo? E eu também posso fazer a fixação através de um suporte traseiro, se tiver, né? Às vezes o relógio comparador ele tem aqui, olhando ele de lado, um suporte traseiro, que nem aquelas câmeras GoPro, né, tem para fixação. Daí eu tenho o fuso. Esse fuso ele vai fazer a movimentação para cima e para baixo, né? Ele vai entrar no relógio comparador ou sair do relógio comparador. Eu tenho uma ponta de contato que vai entrar em contato com a minha peça e conforme ele entra ou sai, o meu ponteiro vai se movimentar para a direita ou para a esquerda, certo? Então isso aqui é a minha parte móvel que vai efetuar efetivamente a medição, ok? Vamos ver como é que vai funcionar essa medição. Se o meu fuso entra no relógio comparador, certo? Ele está entrando, o meu ponteiro ele vai girar na minha escala principal, essa daqui que está em maior, o 0, 10, 20, né? Então ele vai girar no sentido horário, né? Ele vai vir para cá, conforme entra. Então vamos dizer que ele está fixo aqui no 90. Eu empurro ele, a minha peça aumentou um pouquinho, né? Ela empurrou um pouquinho mais o fuso para dentro. Esse meu 90 vai vir para cá, por exemplo, 95. Ele vai caminhar, né? Isso aqui seria 0,90 milímetros ou 0,95 milímetros no caso. Ele vai caminhar no sentido horário e esse meu reloginho secundário ele também vai avançar na minha escala principal, que é essa dos números maiores aqui. Para avançar nela, ele vai ter que girar no sentido anti-horário. Então ele vai sair aqui do 0, por exemplo, e caminhar na direção do 1, certo? Se ele não deu uma volta completa, ele vai ficar entre o 0 e o 1. Se ele deu uma volta completa, ele vai passar do 1. Se ele deu duas voltas, vai passar do 2 e assim por diante, né? Então a gente sabe quanto que avançou fazendo uma leitura, quanto que entrou esse meu fuso, fazendo uma leitura entre os dois ponteiros. Do ponteiro secundário, para ver se ele girou milímetros inteiros, né? Cada volta inteira é 1 milímetro, ok?
Porque aqui eu tenho a medição de 0,01 para cada risquinho, né? Então 0,01. Vamos dizer que eu estou avançando no meu sentido horário. Então 0,01, 0,02. Quando chega no 10, eu vou ter 0,1 milímetro, ok? No 2, 0,2, assim por diante, até chegar aqui 0,9, 0,99, né? 0,99 milímetros. Chegou no 0, 1 milímetro inteiro. É uma volta de 1 milímetro inteiro. Então, cada volta que ele deu, eu meço pelo meu relógio secundário, que foi 1 milímetro de volta, certo? Se eu fixei meu relógio comparador numa peça e por acaso né, eu tenho essa peça de referência, a peça que eu vou medir depois, ela tem uma dimensão menor, o meu fuso vai sair do relógio comparador, né? E eu vou ter o inverso. O meu relógio secundário, contador de voltas, vai caminhar no sentido horário e o comparador vai no anti-horário, certo? Tanto que eu tenho esses números secundários aqui para fazer a leitura de quando ele está caminhando no anti-horário. Ó, aqui eu tenho o 0 pequenininho, o 10 pequenininho, 20, 30. Então, quando eu estou contando o quanto que ele saiu do meu 0 no anti-horário, eu faço a leitura por esse secundário. Vamos dizer assim, ele estava fixado no meu 0, né? Inicialmente, meu relógio comparador estava marcando 0. E depois eu coloquei uma peça e a minha medição secundária, a segunda medição, né, deu aonde está o ponteiro agora. Então ele caminhou 10, né, 10 frações de 0,01 milímetro. Então ele caminhou 0,10 milímetros. Negativo, né? Essa minha peça foi menor em 0,10 milímetros que a minha peça de referência. A gente sempre vai ter que ter uma peça de referência para isso, certo? Eu vou ter sistemas de fixação, é muito importante isso, gente, porque como eu estou pegando medições pequenas, né? 0,01 milímetro da minha resolução ali, eu preciso ter uma fixação bem firme. Então aqui eu tenho um fixador magnético, quando eu ponho aqui no desliga, eu consigo mexer ele, eu encaixo numa peça metálica, eu ligo ele e ele fixa, prende na peça, né, por um sistema de ímãs aqui. Eles se anulam quando está no desligado e ele fixa na peça metálica quando está no ligado. Daí eu tenho que fixar bem, firmar bem todos esses pontos de fixação para o meu relógio estar completamente imóvel. A única coisa que pode mexer, né, é o meu ponteiro aqui, é a minha haste, entrar ou sair, a peça que eu vou movimentar ou trocar ela, né? O resto não pode mexer, senão a minha medição vai estar errada, certo? Aqui tem sistemas de fixação. Como é que é o funcionamento, né? Quando a ponta de contato sofre uma pressão, o ponteiro gira em sentido horário, a diferença é positiva. Como eu falei, né? Sentido horário positivo. Então a peça vai apresentar uma maior dimensão do que a estabelecida, do que a peça de referência. Se girar no sentido anti-horário, a diferença é negativa. Então a peça apresenta uma menor dimensão do que a estabelecida, certo? Nos comparadores mais utilizados, uma volta completa do ponteiro corresponde a um deslocamento de 1 milímetro no ponto de contato. Como o mostrador contém 100 divisões, cada divisão equivale a 0,01 milímetro, né? Então é o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui as divisões de 0,01 milímetro, né? E aqui o contador de voltas inteiras. Cada volta inteira, 1 milímetro. O que passou da volta inteira, daí eu faço a medição no meu ponteiro principal, certo? Vamos fazer uns exemplos então. O importante é saber o ponto inicial e o ponto final. Então, uma coisa que eu posso geralmente fazer é colocar minha peça de referência, né? Eu tenho todo o sistema de fixação pronto, eu coloco a minha peça de referência, o ponteiro andou um pouquinho, né? Eu tenho que ter sempre um deslocamento ponteiro, né? Eu sempre trabalho com os limites superiores da peça, porque eu não posso ter um caso onde a minha peça é tão pequena que o ponteiro não encosta nela, daí eu não estou fazendo medição nenhuma, né? Então eu sempre tenho que forçar um pouquinho o ponteiro para cima, para as peças menores e maiores que eu medi estar dentro do intervalo de deslocamento da haste, ok? Então eu coloquei a minha peça, daí eu giro o meu mostrador para casar o meu 0 com o 0 do ponteiro. Se eu conseguir casar o 0
com o... Quer dizer, o ponteiro secundário com algum valor do secundário aqui também seria melhor ainda, fica mais fácil para mim. Nesse caso eu não consegui, né? Ele ficou aqui um pouquinho entre o 1 e o 2 aqui, um pouquinho antes do 1,5, né? O meu ponteiro mostrando aqui, de uma volta e meia, certo? Mas não tem problema, o secundário depois a gente só vai ver se deslocou ou não, comparando com o valor que ele estava antes. Então vamos fazer uma medição secundária, deixa eu apagar aqui. Então, considerando assim, a gente fez o zero, fixou o zero dele, né, de referência, que é onde o ponteiro principal está marcando agora. E o meu verde é a minha medição secundária, minha segunda medição. Tá? Então ele estava primeiro no zero e depois ele está marcando aqui, entre o 10 e o 20. E eu vi, então quer dizer, ele caminhou no sentido horário. E eu vi que o meu relógio secundário aqui, a medição de voltas, caminhou no anti-horário. Né? Então quer dizer, ele aumentou o valor. Quando isso acontece, quer dizer que o meu mostrador entrou, quer dizer, a minha haste entrou no relógio comparador. Né? A peça que eu estou medindo é um pouquinho maior que a minha peça de referência. Ela entrou, subiu no relógio comparador. Então, aumentou o número de voltas e aumentou a medição aqui. Né? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ver, eu sei que ele andou no sentido horário, né? Porque o meu secundário andou no anti-horário e o meu principal caminhou no horário. Então eu sei, foi pelo sentido horário, ou principal aqui. Eu vi que não deu nenhuma volta completa. Se eu der um zoom aqui, eu vejo que ele começou entre o 1 e 1,5 e terminou entre o 1,5 e o 2. Ele não chegou a passar das duas voltas. Aqui seria o risquinho das duas voltas. Então, ele não deu uma volta completa. Minha medição não vai ter o 1 milímetro somando, né? Então, vai ser só a medição do meu ponteiro principal. A medição do ponteiro principal é o quê? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 vezes... Qual é a resolução disso aqui? 0,01 milímetro. Então, o meu deslocamento foi de 0,17 milímetros. A peça que eu medi depois, a minha segunda medição, ela foi 0,17 milímetros maior que a primeira. Então, minha peça é 0,17 milímetros maior que a primeira. Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu tenho essa daqui, é a minha medição setada, né? Vamos dizer que essa daqui é onde eu coloquei a minha peça de referência. É igual a outra. Né? Eu estou fazendo medição de várias peças para ver se elas estão dentro da tolerância, vamos dizer assim. Então a primeira peça que eu coloquei é de referência, é um bloco padrão. Né? Acompanhem pela aula lá do bloco padrão. Agora eu vou fazer uma outra medição. Digamos que ele caminhou isso. Né? O que eu posso dizer? Pelo meu secundário, ele deu algumas voltas positivas, né? Ele caminhou no sentido anti-horário. Isso quer dizer que a minha haste entrou, né? Minha haste entrou no relógio comparador. Quantas voltas ele deu? Ele deu aqui, ele estava entre o 1 e o 2, né? Ele passou por entre o 2 e o 3, então ele já deu uma volta aqui. E depois ele deu duas voltas. Será que ele deu duas voltas? Né? É meio difícil de ver nesse reloginho pequeno ali se ele deu ou não deu as duas voltas. Então o que eu vou fazer? Eu vou olhar o meu relógio, o meu ponteiro principal. Antes ele estava no zero, agora ele está aqui. Ele está bem próximo do zero, né? E ele está caminhando no sentido anti-horário. Então quer dizer, ele acabou de passar pelo zero. Então se ele acabou de passar pelo zero, ele realmente deu duas voltas. Né? Se ele tivesse por aqui assim, no 0,90 e alguma coisa, então quer dizer que ele não chegou a dar duas voltas, né? Porque ele está muito próximo do que parece ser duas voltas, mas ele não chegou no zero. Então ele não chegou a dar duas voltas. Como ele passou do zero, então, e no relógio secundário ele está no que parece ser as duas voltas completas, então ele passou das duas voltas. Né? Então isso aí é um pouco do bom senso que a gente vai usar aqui, né? Porque cada volta completa, ele vai deslocar isso de um número para outro.
Então, se ele pareceu que deslocou de um número para outro, está bem próximo do que ele estava antes, né? Como, por exemplo, aqui ele estava entre o 1,5, veio aqui para o 2,5, agora ele está aqui no 3,5. Parece que deu 2 voltas, então tem que ver o relógio principal, se passou ou não passou, porque ele vai estar muito próximo dessa região, né? Ok? Então, sentido horário, deu 2 voltas inteiras, então isso aqui eu vou ter mais 2 milímetros somando por causa das 2 voltas inteiras, e o deslocamento foi de 2,02 milímetros, né? O 0,2 está aqui, ó. Medi 0,102, certo? Vamos fazer um outro exemplo agora com deslocamento negativo, né? A peça de referência que eu tinha é maior do que a peça que eu vou medir agora. O que vai acontecer? Eu medi primeiro, setei, né, que é o meu ponteiro cinza aqui. A segunda medição vai representar o ponteiro verde. O que aconteceu? Eu vi que no meu relógio secundário aqui, ele caminhou no sentido horário, certo? E ele caminhou mais que uma volta inteira, porque ele estava aqui entre o 1 e o 2, ele estava aqui no 1,5. Uma volta inteira seria aqui. Opa, deixa eu apagar porque ficou torto. Uma volta inteira seria aqui, certo? 2 voltas inteiras seria aqui, entre o 0 e o 9. 3 voltas inteiras seria entre o 9 e o 8. Seria aqui. Então, aparentemente ele deu 3 voltas inteiras. Será que ele deu ou não deu? Né? Ele está bem próximo ali dos 3 voltas inteiras. Então, vamos olhar agora para saber se ele deu as 3 voltas inteiras o meu ponteiro principal. Ele está caminhando, já que o relógio secundário está caminhando no sentido anti-horário, sentido horário, perdão, esse aqui vai caminhar no sentido anti-horário, né? Anti-horário. Por quê? Porque a minha haste está saindo da peça. Eu estou medindo uma peça menor do que a peça inicial que eu tinha. Muitos relógios comparadores eles vão ter esses ponteirinhos, esses números secundários aqui para facilitar a leitura quando eu estou caminhando no sentido anti-horário do principal ou no sentido horário do secundário, né? Esses números pequenininhos aqui. É a minha leitura caso eu esteja fazendo uma medição menor do que a minha peça de referência. Então, eu vou caminhar daqui para cá lendo esses números menores. Vamos lá, aqui eu tinha 0. Aqui eu vou ter 10, que é 0,1, né, milímetro. Aqui eu vou ter 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e... Lembrando que ele está caminhando para cá, né? 91, 92, 93, 94, 95. Então, eu vou ter aqui a medição, né, de 0,95 milímetros lidos no meu relógio principal. Então, ele não chegou, ele está muito próximo de chegar do meu zero, de completar a terceira volta, né, porque é o que a gente tinha visto aqui, que é a terceira volta. Mas ele não chegou. Então, o que ele fez? Ele deu 2 voltas inteiras, mas não chegou a dar a terceira volta, né? Se ele tivesse dado a terceira volta e tivesse nessa posição de 0,95 milímetros, ele ia estar marcando aqui assim, entre o 7 e o 8. Ok? Então, meu deslocamento foi de menos 2 voltas inteiras, 2,95, que é o que eu medi no relógio, no ponteiro principal. Menos 2,95 milímetros. Ok? Vamos fazer outra medição. Agora, a minha segunda medição coincidiu os ponteiros do relógio principal, né? Coincidiu. Vamos ver no ponteiro secundário o que aconteceu. Ele caminhou para cá, no sentido horário. Então, se ele caminhou no sentido horário, eu tenho que a minha haste baixou, né? Eu estou fazendo uma medição de uma peça menor que a minha peça de referência. Quanto que ele caminhou aqui? Uma volta inteira. Essa de canetinha é difícil de fazer os desenhos aqui. Vamos lá. Uma volta inteira, 2 voltas inteiras, 3 voltas inteiras. E aqui ele está parecendo que deu 4 voltas inteiras. Daí a gente ia olhar agora o ponteiro. Se ele tivesse por aqui, por essa região, ele não teria dado as 4 voltas inteiras, porque ele está caminhando agora o ponteiro principal no sentido anti-horário, né? Então ele não teria chegado ainda.
Ele ia estar andando para cá, não teria chegado no zero. Então ele não teria dado as 1, 2, 3, as 4 voltas inteiras. Se ele tivesse por aqui assim, por essa região aqui, ele teria passado do zero. Então ele teria dado 4 voltas inteiras mais alguma coisa, né? Como ele está exatamente no zero, então ele deu exatamente 4 voltas. Então eu tenho aqui, né, 4 voltas inteiras no sentido anti-horário, deslocamento de menos 4,00 milímetros. Espero que tenha ficado claro aqui. A gente vai fazer, depois eu vou botar uma lista para vocês fazerem uns exemplos, né, uns exercícios. Eu coloquei já 2 vídeos complementares que eu encontrei bem legais, que detalham um pouquinho mais como é que faz a medição. Daí, se vocês tiverem dúvida, pode assistir, né, até é aconselhável assistir. Funcionamento, como eu falei, né, eu vou comparar em relação a algum ponto de referência. Então, aqui seria o meu ponto de referência da peça, onde o meu apalpador está encostando aqui. Se eu desloco a minha peça, né, eu vou caminhando com a minha peça. O meu relógio ele pode subir ou descer. Se ele subiu, quer dizer que eu tenho uma medição positiva da minha peça, eu tenho uma elevação, né? Esse comprimento é maior do que esse. E se desceu no meu mostrador do relógio, quer dizer que eu tenho uma depressão. Esse comprimento é menor do que esse comprimento aqui, certo? Então, tá no nome, né? Relógio comparador. Eu estou comparando uma medição com outras, certo? Isso aqui é utilizado, por exemplo, eu vou mostrar mais no final, né? Se eu quero saber se um disco de freio está dentro da tolerância, né? Então, eu tenho aqui meu disco de freio, eu coloco o meu relógio comparador aqui, tudo bem fixo, né? E eu vou girando o meu disco de freio, e a variação que mostra no relógio comparador não pode ser maior do que uma tolerância imposta pelo disco de freio, né? Pelo fabricante. Os mais utilizados possuem resolução entre 0,01 e 0,001 milímetro, né? O curso relógio também varia de acordo com o modelo, porém os mais comuns são de 1 milímetro a 10 milímetros, o curso das voltas ali. E aqui eu tenho vários tipos de relógio, né? Só para mostrar os tipos de relógio. Ok? Vamos lá, eu posso usar o relógio comparador também para obter o ponto morto superior de motor. Eu não estou daí tão interessado na medição em si que o relógio mostra. Eu estou mais interessado em aonde que a medição, o relógio para de girar num sentido e começa a girar no outro sentido, que isso aí quer dizer o ponto onde teve a inflexão do motor, né? Onde o pistão chegou no ponto mais alto e começou a descer, né? Então esse ponto ali é o meu ponto morto superior. Para fazer isso eu tenho essa haste aqui que eu encaixo nele, né? Ela vai transmitir o movimento sentido aqui na ponta para a haste do meu relógio comparador, né? São elementos de fixação que eu ponho para fazer essa medição. Ou, como eu comentei, flutuação num disco de freio, por exemplo, né? Eu faço uma fixação bem firme tanto no eixo do meu disco de freio quanto no relógio comparador e eu vejo a variação. Então, por exemplo, a variação não pode passar de 0,05 milímetros. Eu pego os extremos do meu relógio, tanto para a direita quanto para a esquerda, os extremos que ele mediu, que ele marcou, e essa amplitude não pode ser maior do que 0,05 milímetros, certo? Daí quer dizer que ele está dentro ali da tolerância. Eles também podem ser utilizados em furos, daí tem o nome de súbito, né? Uma das vantagens do emprego é a constatação rápida em qualquer ponto da dimensão do diâmetro ou de defeitos, como conicidade, ovalização, etc. Então, como é que ele é? Ele tem essa cara, né? Aqui é o relógio, ele tem uma haste, e aqui ele tem pontos de medição, né? Ele vai medir, aqui nesse caso, para a esquerda, e à direita eu coloco uma haste fixa para chegar na dimensão do meu furo, né? Então, ele vai ser um mecanismo que transmite o deslocamento radial de uma ponta de contato para um movimento axial do meu eixo, né, da minha haste. Então, eu vou pegar uma variação nesse comprimento aqui, no radial, e transmitir para o axial para o meu relógio fazer a medição, certo? Então, eu pego uma referência através de um anel padrão de referência, né, que tem uma tolerância construtiva muito menor do que a peça que eu vou estar medindo, né?
Daí eu faço a medição de diâmetros usando ele como referência. Eu posso ter diâmetros menores ou diâmetros maiores, certo? E geralmente esse meu súbito ele vai ter um sistema de hastes de dimensão padrão, né, que eu vou encaixar, anéis de dimensão intermediárias também padrão, o meu relógio comparador que eu vou encaixar, né, nesse sistema de transmissão do movimento radial para o movimento axial, né? Como é que funciona, né? Eu vou ter aqui o guia com rolete, o meu ponto de medição vai estar aqui, e aqui eu tenho um batente intercambiável. Por quê? Porque essa peça ela tem uma dimensão limitada, né? Ela tem uma dimensão fixa da fabricação dela. E esse meu guia móvel aqui, ele vai ter uma variação aí de, por exemplo, vamos dizer que 2 milímetros, que ele pode variar para dentro ou para fora, né? Então, se eu tivesse que usar isso aqui para medição de diâmetros diferentes, como é que eu poderia fazer, né? Então, o fabricante ele já manda batentes intercambiáveis para eu chegar próximo da dimensão do diâmetro que eu quero medir, né? Eu tiro essa porca aqui, desrosqueio isso aqui, coloco o batente que vai me dar a dimensão próxima a que eu quero medir, né? Fixo de novo e uso a dimensão, certo? Ó, né? Então eu vou usar para medição de furos, né? De diâmetros. Eu posso fazer o comparador em 6 posições, né? Eu meço assim, assim, cruzado, no topo, no centro e na base, para ver se esse furo não está cônico, né? Se ele está com as medições corretas. Isso aqui é importante, mas eu vou mostrar depois. Então, o movimento, como é que funciona, né? Eu tenho um movimento que é transmitido por engrenagens para um movimento pequeno da minha haste representar uma volta grande no meu ponteiro, certo? Então, é só um sistema de engrenagem que vai converter isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer nesse slide aqui, né? Por exemplo, eu tenho um diâmetro que é de 47,3 a 47,4 milímetros. São as peças que eu tenho que medir, elas têm que estar dentro dessa tolerância, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que montar o sistema do súbito um pouquinho acima dessa tolerância, certo? Se for abaixo, o que vai acontecer? Se eu tentar medir um de 47,4, ele vai entrar no diâmetro, mas não vai conseguir medir porque ele não vai estar encostando nas duas pontas, certo? O batente e a ponta de medição não vão estar encostando, porque o sistema que eu montei é menor do que 47,4. Ele até pode medir o 47,3. Então eu tenho que montar o sistema um pouquinho maior que isso. Então vamos dizer que eu peguei aqui uma haste que somando com esse comprimento vai me dar 45 milímetros, né? Daí eu posso colocar esses, porque geralmente a variação disso entre essas hastes é de 5 milímetros. Então eu poderia colocar uma que vai me dar 45 milímetros e usar mais dois anéis desse de espaçamento de 2 milímetros e um de 0,5 milímetros. Daí eu vou ter uma configuração final de 47,5 milímetros, né? Perfeito, isso. Daí eu tenho a dimensão certa. Eu poderia também já usar um pouco maior, poderia, mas aí talvez pode acontecer de eu tentar fazer a medição e chegar no limite da minha ponta de medição. Então, o melhor é deixar sempre no mais próximo que eu conseguir do limite superior, certo? Acima do limite superior. Ok? Vamos lá. Recomendações de uso, né? Antes de medir, a gente tem que certificar que ele está em boas condições. Verificação de erros é feita da seguinte maneira, né? Com o auxílio de um suporte do relógio, toma-se diversas medições de bloco padrão, como a gente viu na última aula, bloco padrão, né? Eu vou usar blocos padrões para ver se ele está medindo corretamente. Então eu vou fazer a calibração. Eu coloco ele num plano, zero ele, né? Eu seto esse zero. Se o ponteiro estiver marcando aqui, quando eu
Quando eu coloquei, eu giro isso aqui para o meu zero ficar aqui, né? Ficar no ponteiro. Então eu zero ele, daí eu coloco o bloco padrão de 1,4, bloco padrão 3,10, bloco padrão, né? Eu uso blocos padrões diferentes e faço a medição para ver se deu certo, né? Aqui 1,4, por quê, né? Ele caminhou no sentido anti-horário, uma volta e um pouco mais, não chegou a duas. Daí eu vou ler o quanto que ele andou no sentido horário do ponteiro principal. Ele chegou no 40. Então 40 me representa 0,4. E como ele deu uma volta inteira, eu vou somar com 1 milímetro de volta inteira. Então eu tenho 1,4 milímetros, que bateu com um bloco padrão. E eu vou fazer isso para os outros, né? Aqui ele deu 3,10, ele deu 3 voltas inteiras. Aqui parece que ele deu 3 voltas. Será que deu ou não deu? Daí eu leio no ponteiro principal. Ele caminhou 10 no ponteiro principal, nesse sentido. Então ele deu, né? Ele está próximo daqui da 3 voltas, mas ele caminhou um pouquinho mais além do zero. Se ele tivesse um pouco antes do zero, eu teria 2 voltas e um número grande. E 2 voltas e 90 e alguma coisa, né? 2,90 alguma coisa. Como ele passou, eu tenho 3, um número pequeno, 3,10. E eu faço isso para o outro também, né? Antes de tocar na peça, o ponteiro do relógio e o comparador fica em uma posição anterior a zero. Assim, ao iniciar uma medida, deve-se dar uma pré-carga para ajustar o zero. É aquilo que a gente viu, né, de ajustar. Coloque o relógio sempre em uma posição perpendicular, isso é importante, sempre perpendicular para não ocorrer erros, né, de inclinação. Então, ele está sempre perpendicular à minha peça, certo? Observar as pontas de contato e substituir quando necessário, quando elas estiverem desgastadas. Usar o relógio mais próximo da base possível, porque daí eu vou ter menos erros de variação aqui, né? Se eu tenho uma inclinação pequenininha aqui, que aconteceu porque eu forcei o meu relógio para cima, essa inclinação θ, o meu erro vai ser maior num braço maior do que no braço menor. Por quê? Digamos que eu tive essa inclinação θ aqui. Se eu estou usando próximo a essa minha base, essa distância que ele vai andar vai ser pequenininha. Se eu estou usando bem afastado, essa distância que ele vai andar vai ser maior, né? Por causa dessa inclinação. Esse comprimento é maior que esse, né? E evitar o erro de paralaxe, sempre olhar, né, perpendicular ao meu ponteiro, para evitar o erro de paralaxe. Eu tenho que ter sempre paralelismo nas medições, né? Tem que estar sempre aqui a base perpendicular com isso, perpendicular com a peça, né? Para evitar erros. Eu tenho que centrar as peças, por exemplo, num torno. Eu tenho que estar sempre com elas centradas, especialmente se eu vou fazer a medição de rotação. Eu vou mostrar um exemplo ali depois de uma medição que eu fiz. Verificar o alinhamento entre o eixo e o torno, né? Eu tenho que sempre fazer essas medições de verificação. Alinhamento de acoplamentos, aplicações, né? Alinhamento de acoplamento, alinhamento de roda, ou no caso do freio que eu mostrei. Verificação do ponto morto superior do motor de combustão, né? Conservação dele, eu tenho que descer suavemente a ponta de contato sobre a peça, levantar um pouco a ponta de contato ao retirar a peça, isso aqui é importante, né? Porque se eu vou fazer uma medição de uma peça e depois de outra, o meu relógio ele vai estar encostado na peça, né? Então eu levanto um pouquinho a haste, tiro a peça, coloco a outra peça e solto devagar essa haste para ela encostar na peça nova, né? Evitar choques, arranhão, sujeira, manter o relógio guardado no estojo. E eles também devem ser lubrificados internamente nos bancais das engrenagens. Mas é um serviço técnico especializado, né? Aqui são outros exemplos de leitura. Esse aqui a gente já fez, né? Já fez alguns exemplos, né? Um exemplo de aplicação, pessoal. Isso aqui foi o que eu trabalhei, né? Foi um projeto que eu participei. A gente construiu essa bancada solar, essa estrutura no telhado do laboratório. Então ela tem aqui 12 metros por 5 metros e aqui uns 2, 3 metros de altura, né? Essa bancada, ela serve para quê? Esses espelhos pegam a radiação solar que bate neles e jogam aqui para cima. Eles têm uma inclinação que faz toda a radiação solar ser refletida aqui
que a gente chama de elemento absorvedor. Aqui em cima eu vou ter tubos de inox passando pintados de preto para absorver essa radiação. O objetivo é o quê? Gerar vapor. Daí, se eu gero vapor, eu posso usar em processo industrial. Então, na indústria alimentícia usa vapor, né? No hospitalar, para esterilização, usa vapor. Na indústria têxtil usa vapor. Então, várias indústrias vão usar. A secagem de grãos, né? Usa vapor também. Então, várias eu vou usar vapor, né? Vários processos. Eu também posso usar vapor para girar uma turbina e gerar energia elétrica. Não sei se vocês já fizeram máquinas térmicas, mas vocês vão ver isso na disciplina de máquinas térmicas. Então aqui é um exemplo de funcionamento, o vapor saindo, né? Aqui no fundo, aqui a gente tem um tubo separador de vapor, que vocês também vão ver melhor em máquinas térmicas. Para que eu usei o relógio comparador? Aqui em cima eu tenho tubos pintados de preto, né? Aqui, ó, eu consigo ver, são 6 tubos. Na verdade, o escoamento ele vai, passa num, volta para o outro, passa em outro, volta em outro, passa em outro e volta em outro. E nesse processo ele vai esquentando. Aqui eu tenho a foto da gente erguendo, né, esse sistema com os tubos de inox, é pesado, foi uma força-tarefa aqui para erguer isso aqui. E esses tubos, eles têm essa tinta especial, né? Aqui tem os meus colegas da época fazendo a pintura dos tubos. E essa tinta especial, ela tem do fabricante uma absortividade, que é uma propriedade solar de quanto de radiação que ela vai absorver, que é uma função da minha espessura. Então, conforme a espessura de tinta, de acabamento de tinta que foi dado, ele vai absorver mais ou menos. E como saber isso? Eu tenho que medir a espessura de tinta. Espessura de tinta é na espessura de fio de cabelo, né? Então, eu vou precisar de um equipamento bem sensível para fazer essa medição. Foi aí que a gente montou um sistema aqui na época falando de fio de cabelo, na época que eu tinha ainda, um sistema para medição da espessura de tinta. Aqui foi montado, né, um sistema bem rígido, tem acoplador magnético também, mas aqui foi usado, na verdade, nem o acoplador magnético, foi parafusado o sistema nessa mesa, que é um laboratório Labmetro, que foi feita essa medição, um laboratório específico para fazer medição, então ele tem temperatura controlada, bem... Aqui eu tenho magnético, né? Então foi feito essa fixação. Um problema que a gente encontrou é o que? Se eu girasse esse tubo, por ele ser um tubo comercial, ou mesmo sendo um aço inox alimentício, aparentemente ele não apresentava regularidade, qualquer variação pequena de rotação nele apresentava uma variação grande no meu relógio comparador, porque ele é muito sensível. Então a gente teve que fixar numa posição e fazer as duas medições no mesmo ponto para conseguir medir isso aí. Então, aqui eu não tenho a foto disso, mas a gente fez a pintura primeiro, pintou ele, colocou ele na posição, mediu o relógio comparador. Levantou a haste do relógio comparador, passou um solvente para tirar a tinta, esperou secar e mediu de novo. E a gente fez isso em vários pontos e com diferentes passagens do spray de tinta, né? Uma passagem, 2, 3, para saber qual a espessura para cada passagem. Daí a gente conseguiu uns resultados bem legais, né, de espessura de tinta para passagens de spray de tinta. Então deu certo, mas para fazer isso a gente teve que usar o relógio comparador. Ok? Erguer a haste a gente fazia por isso aqui, né? Aqui por cima. Se tu puxar isso aqui em cima, ele levanta a haste de baixo. Certo? Pessoal, era isso que eu tinha para passar de relógio comparador, né, e súbito. Na próxima aula, daí, goniômetro, né, a gente vai ver sobre esse equipamento. E depois a gente vai se encontrar, um encontro síncrono na aula de exercícios antes da segunda avaliação. Certo? Um abraço e qualquer dúvida entre em contato.